Tudo jóia, Maurício? Tudo jóia, tudo jóia. Tá aqui falando com o pessoal hoje, né? Se apresenta aí, pessoal, fala o nome da sua unidade, seu nome. Legal, legal. Pessoal, primeiro eu gostaria de agradecer o convite, agradecer o Renner, o pessoal do Nexus. É um prazer aí conversar, contar um pouquinho aí sobre minha trajetória, como vocês têm me ajudado aí, como tem sido a experiência aí com a agência, né, com a licença. Eu sou da unidade de São Caetano do Sul, né, São Paulo. Eu já estou mais de um ano, né, entrei com vocês aí em agosto de 2021. A gente iniciou as tratativas, começamos aí os contatos e tal. Passa rápido, né? Nossa, passa muito rápido, voa, na verdade. Na verdade, vou falar um pouco sobre o porquê que eu fui atrás, né? Eu sou publicitário de formação, né? Sou ilustrador, sou desenhista, né? Comunicador, então eu sempre atuei mais ou menos com criação, com marketing, fazia alguns freelas, né? Já fazia cartão de visita para os amigos, para a família, para os parceiros e tal, e sempre atuei em setor de marketing, comunicação, empresa, e eu acabei tendo uma proposta em 2011 para gerenciar uma entidade de classe, né? Uma central sindical do setor de serviços patronal. Deu certo, só que eu saí totalmente da área de comunicação. Isso me fazia um pouco de falta. Então eu comecei a trabalhar, né, a fortalecer os freelas, comunicação e tal, fazer nas minhas horas vagas, fazer comunicação, né, ganhar um dinheiro a mais com isso. Só que eu ainda não estava profissionalizado no negócio. Eu fazia, né, precificava da forma que eu achava que tinha que precificar, não estava ainda com aquela noção de mercado, como é que eu tinha que entregar, e qual que era o método. O duro do freela também não tem muita consistência, vamos pensar, né? Uma coisa, às vezes tem mês que tem mês que não tem. Exato, então, aí eu acabei querendo focar, falei, deixa eu pegar uns contratinhos melhores e tal, porque, querendo ou não, quando você entra numa entidade de classe, numa central, e é uma central empresarial, eu acabei construindo muito relacionamento, e eu nunca usei isso a meu favor. Do nada eu comecei a oferecer, falei, deixa eu falar do meu trabalho, ninguém sabia que eu fazia, né? Deixa eu falar do que eu faço também, do que eu posso oferecer. E até então eu fazia só arte offline e online. Era o que eu sabia fazer, ilustração e arte offline e online, algumas coisas, né, rede social. E eu comecei a oferecer. Aí fechei meu primeiro contratinho, isso foi pouco antes da pandemia. 19, fechei um contrato, só que eu tava tocando só aquele contrato, tava ficando doido, né? Falei, poxa, tô só com um contrato e não tava dando conta. Falei, preciso profissionalizar minha operação, entender mais do mercado, preciso também ampliar meu rol de produtos oferecidos. Foi que eu conheci vocês, conheci Nexus. Aí vocês me deram todo um panorama do que eu tinha, né? E do que eu poderia... Desculpa te interromper, mas só para eu entender um pouco mais sobre que isso... Na verdade, você já até tinha comentado que você fazia parte desse sindicato patronal que você falou? Isso. Se você puder explicar para o pessoal o que é isso, como que funciona, por que isso te possibilitou ter um networking com empresas? Porque aí eu vou fazer um gancho aqui, provavelmente, pelo que você vai falar aí, por um ponto de vista nosso. Hoje, a entidade de classe hoje é o que faz a diferença no relacionamento para mim. Tá? É o que me ajuda a vender. Né? Eu vou explicar o que é. Na verdade, eu não estou numa central sindical, porque hoje, de acordo com a lei, né, o Lula estipulou uma lei lá que as centrais sindicais só podem ser do laboral, ou seja, dos funcionários. E existe uma grande lacuna de mercado em que as centrais sindicais, o setor de serviços em si, não tinha uma representação forte. Né? Então, você pega a Confederação do Comércio, ela que representa os serviços em tese. Né? Só que são pautas totalmente diferentes. Comércio, serviço, produto e pessoas. Né? É bem diferente. Então, foi daí que surgiu a central. Eu estou numa central que chama Sebras, né? É Central Brasileira de Setor de Serviços. Então, hoje, a gente funciona como se fosse uma central sindical, que é uma entidade de classe do setor de serviços, só que é uma entidade civil sem fins lucrativos. Sobrevive com uma verba associativa. Hoje a gente tem... Só um ponto aí, Maurício, que eu te perguntei isso para o pessoal entender. Que isso já era um dos pontos que a gente orienta o licenciado ali já no treinamento, para ele se associar, né? Aqui no nosso, a gente dá o exemplo, no nosso caso aqui, a associação comercial, para ele se associar a alguma entidade que vai possibilitar esse networking para a pessoa. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a pessoa fala assim, mas eu não tenho empresas aqui que eu conheço, eu não tenho esse relacionamento. E a gente sabe que as entidades, elas promovem esse relacionamento, né? No teu caso, deve ter isso também, encontros, né, para as empresas, cafés de associados, né, que é o que você está falando, que é o que mantém a associação funcionando. E mesmo que eu fale assim, eu faço parte de uma cidade pequena, talvez não tenha. Cara,
vai ter ali uma igreja que promove encontros entre os empresários, vai ter ali uma entidade particular, né? Tem um lead que está presente em várias cidades. Como que chama aquele outro que tem aqui também, junto com o lead? Grupo Maçom? Tô zoando. Não, mas olha, a gente já falou sobre isso, mas o Grupo Maçom é um local onde... Ele promove o network. Se promove um network muito grande entre os empresários. Eu vou lembrar, mas tem uma outra entidade parecida com o lead também. Ou seja, um dos passos ali que o licenciado ele tem que dar é ele estar num ambiente propício de negócios. Tem que estar num ambiente onde ele vai ter esse networking com as empresas, e é o que você falou. Não só ter esse networking, a empresa tem que saber o que ele faz. Ele não tem que ir lá só tomar um café, não conversar com ninguém, né? Ele tem que chegar lá, falar o serviço que ele faz. Olha, eu faço o site, faço social media, faço isso. E aí ele vai encontrar as oportunidades de negócio dentro disso, né? Desculpa te interromper, mas eu achei que valia a pena comentar isso. Foi excelente e faz todo sentido. Quando eu participei dos primeiros cafés com Lenha, comecei a ouvir vocês falarem, tem que se vincular à ação comercial, à sua região e tudo mais. Já tinha isso na veia, já estava dentro, né? Então, para mim já... E vou te falar que para mim foi fundamental. No momento que eu falei, eu vou crescer agora, cara... Eu estralei os dedos e já começou a vir cliente, assim, já foi muito mais fácil, faz toda a diferença. E como eu atuo realmente com empresas, a gente realiza treinamentos, cursos, workshops, seminário jurídico, e hoje, para vocês entenderem sobre onde a minha central, hoje a gente tem mais de 80 entidades de classe vinculadas, entre federações, associação, conselhos de classe, sindicatos, e é um grupo, é um movimento que representa muita empresa no setor. Hoje um grupo de representação, por exemplo, só de serviços que a gente tem, representa 960 mil empresas. Né? Olha o volume de mercado que você tem para atuar. É gigantesco, é enorme. Cada sindicato, entidade representativa, eles falam por um segmento ali que tem suas dores, tem seus pleitos, tem suas peculiaridades dentro de serviços. Né? Tem as pautas macro, mas cada um tem sua necessidade. Então, eu já estava ali agregado. Assim, essa parte, e vou te falar que para mim, só essa parte... Já foi suficiente para eu atingir meio que minha meta. Então, hoje eu posso te falar, eu posso ser bem sincero contigo e te falar, se eu quiser crescer agora, eu cresço facilmente, eu tenho que tomar uma decisão, porque hoje eu continuo como gestor da entidade. Às vezes eu posso até largar o meu cargo CLT hoje para crescer. Isso é uma característica que eu acho super legal, que você conseguiu conciliar muito bem, né? Óbvio que está super propício para você o ambiente, mas eventualmente você vai chegar num ponto, até a gente estava conversando sobre isso essa semana ou semana passada, né? Você vai chegar num ponto onde para você poder crescer, evoluir, você vai ter que se desvincular para poder fazer isso. Mas o que eu falo dentro desse um ano, você conseguiu conciliar isso, atende o cliente, tem resultado, não deixa de ter ali. E é uma coisa que às vezes as pessoas têm dificuldade, né? Não dificuldade, mas receio. Eu sou CLT, sim. Será que eu vou conseguir encaixar dentro do meu horário? Será que eu vou conseguir ter tempo para fazer isso? É uma questão de dedicação. É a escolha que a pessoa faz ali, ao invés de, na hora que sai do trabalho, ao invés de pegar e assistir uma série, fazer uma coisa que não vai agregar muito, ela se dedicar a uma atividade que vai gerar uma renda para ela. E a mesma questão é a participação dessas entidades que promovem encontros para as empresas. Os encontros são feitos fora do horário comercial. Cara, cansei de ir em café da manhã, que começava 7 horas da manhã, 6 horas da manhã, o encontro que era à noite, fora do horário. Você tem que estar predisposto a se deslocar, conhecer as empresas, conversar com o pessoal. E eu só queria fazer um adendo aqui que não precisa ficar preso nisso. A ideia é você participar de qualquer coisa que vai promover para você essa experiência de ter contato com a empresa. Então, viu lá, direto, gente, aparece, pode ter certeza, fica atento que vocês vão ver. Curso, palestra gratuita focado para empresários. Cara, vai lá assistir essa palestra, porque você vai estar num ambiente que vai ter outros empresários. Então, ali é o local para você bater um papo. O que você faz? Eu faço isso. Você vai criando essas conexões. E cara, eu sempre falo que a licença, né, ela é o resumo da experiência que a gente teve aqui na agência. Então eu passava por isso, eu não vim diferente aí do Maurício que estava num ambiente já propício, eu dei sorte, vamos pensar assim, né, eu precisei me condicionar a ir em locais que estavam as empresas.
Então a pessoa, ela não precisa ter isso de predisposição. É só ela ter a vontade e seguir a orientação que a gente está passando para ela. Tem um outro ponto, não vai mudar tanto, tá? Não vou fugir tanto, mas ele comentou sobre essa questão de... Até ele falou que ele tinha um contrato que estava tomando muito tempo dele. Até algo curioso isso, porque quando a gente vai conversar, ter o primeiro contato com um possível licenciado, ou até mesmo falar com um licenciado que entrou, mas que não engatou ainda, é mais recente e tal, essa questão da distribuição de tempo. De você atender vários clientes, você conseguir, mesmo trabalhando no CLT, conseguir atender 3, 4, 5 clientes, e como que é isso na prática? O que as pessoas precisam entender, quem está entrando nesse meio, e até entender para que passe para o cliente, né, de uma maneira, claro, que não tão direta, é que a gente não é um funcionário dele. Então a gente não vai ficar ali disposto 8 horas por dia. Tem dia que pode ser que aconteça de dias que a gente nem faça nada para esse cliente. Ele dispõe de um horário no mês nosso e ele paga um valor referente àquilo. E para quem vem de um CLT, que às vezes ganha ali R$3.000, e aí vê que você faz um contrato de 600 e você distribui, 3 horas do teu mês para aquele cliente, né? Em alguns casos acontece, eu até falo por experiência própria isso, né? Porque eu atendo clientes também. E a gente percebe que, em comparação à rentabilidade, ela é muito maior e fica um pouco desconexo para quem é acostumado a ganhar ali um salário fixo dispondo de um tempo maior. E tem um outro ponto. Qual que é a diferença? A gente acaba... essas 3 horas, como que ela é alocada? Pode ser que você está conversando com o cliente no final de semana, dando satisfação para ele. Então a gente tem um pouco mais de liberdade, só que a gente se dispõe a horários diferentes de um CLT, por exemplo. Então, naturalmente, o licenciado ele tem um poder de faturamento muito maior do que a pessoa que vendeu o teu tempo fixo ali. Eu vendi 8 horas do meu dia para uma empresa. Você tem mais segurança, mas você recebe menos por aquilo. Quando você tem uma empresa, você presta um serviço, naturalmente você vai dispor menos tempo e vai ganhar mais por isso. Só que tem o risco desse cliente cancelar e você vai procurar outro. O que a Inexus faz? Dá toda a estrutura para você ter essa liberdade. Eu falo que isso é uma liberdade de você poder prospectar novos clientes. Quem sabe vender não fica preso àquela ideia de o cliente tem sempre razão, eu vou segurar ele, eu vou diminuir preço, nada disso. Você presta um bom trabalho, se o cliente não está satisfeito, você pode adquirir outro cliente e manter essa rentabilidade aí que acaba proporcionando nesse meio. Tá? Eu sei que fugiu um pouco, mas... Mas é até interessante isso que você falou, porque faz um link para o café da pauta passada. Porque o pessoal estava impressionado com o Carlos Eduardo, falando que o Carlos Eduardo em 2 meses acho que fechou 6 clientes. E aí o pessoal falou assim, nossa, mas cara, não é muito, você vai dar conta de atender? Quanto tempo você demora para... Aí o Carlos falou assim, ele deu uma risadinha e ele focou em tráfego pago. Ele deu uma risadinha e falou assim, cara, para falar a verdade... Aí eu falei, não, fala a verdade que o cliente não tá assistindo, só tem gente que é igual você aqui. Aí ele falou, cara, eu atendo 1 hora por semana, 2 horas por semana no máximo. Eu subo a campanha e eu fico mandando relatório todo dia. O cliente tem essa impressão que eu tô presente o tempo todo ali, mas eu não dedico tanto tempo assim. Aí a gente até conversou, né? Então fizemos uma conta lá e falou, cara... Se ele trabalhar 5 horas por dia pensando no operacional e separando um tempo comercial, ele vai atender X clientes. Então, assim, é super possível e plausível também, que eu acho que é o mais importante. Sim. Né? Mas é bem colocado. Desculpa interromper. Ô Maurício, só um ponto. Eu comentei que aqui, né, a gente fazia parte da associação comercial, que é a CIRP. Como que chama a entidade que você trabalha aí? Que eu tô a Sebrace, Central Brasileira do Setor de Serviços. Legal. Então, importante aí para o licenciado que tiver a opção de se associar, né? Se tem na cidade dele, né? Deixa aberto aí pro pessoal também para poder participar. E assim, você vai poder escolher a entidade que o licenciado se identificar mais, cara. Porque não é caro, é barato, né? Quanto que é a associação no teu caso aí? Depende do porte da empresa. Tem uma tabela associativa, né? Porque como, assim, o foco da Sebrace é mais entidade de classe.
Ah, entendi. Porque ela tem esse viés de defender politicamente o setor, esse viés mais político, institucional. Só que a gente tem também uma categoria associativa para empresas, que é mais para promover networking, para interagir com essas lideranças, que a galera gosta, né? Interagir com as lideranças, os formadores de opinião do setor. O que é legal, você falou de network também empresarial, você falou do LEAD, tem o BNI. Eu acho que era esse que eu queria lembrar o nome, é isso mesmo, obrigado. O BNI é bem interessante também, eu participei já há um tempo. Ele é regionalizado, né? São segmentos individuais e os clientes, eles fazem todo esse círculo, né? Essa irmandade de parcerias é bem interessante também. Então, existem várias frentes de venda, de comunicação. O importante é você estar sempre na ativa. Exatamente, né? Com certeza. Sempre na ativa. Você está na ativa, você está nas redes sociais, você está ali divulgando por e-mail, ou você está frequentando eventos desses segmentos em que o seu público está. Vamos supor, você gosta de atuar com dentistas, vai em evento das entidades de classe de dentistas, vai em evento você gosta de atender esse público, faz isso. Você tem experiência com contabilidade, vai em eventos da entidade de classe de contabilidade, né? Ou em eventos de associações dessas regiões. O BNI é uma grande alternativa, né? Toda região tem, cara. Não tem uma região que não tenha BNI. É uma entidade mundial, né? É o que eu falei. No mínimo aí, se não tiver, vai ter uma igreja que promove encontro pro empresário, né? Então, sempre tem, cara. E não tem como, assim, legal. Home office, o trabalho, você não se desloca, mas a partir do momento que você tomar essa decisão de cair, de dar as caras pro mercado, de começar a se envolver, a apresentar seu produto, você vai ver como faz toda a diferença. Né? É igual virar uma chavinha, né? Exato. O legal da minha trajetória é que assim, eu já tinha um relacionamento construído com vários empresários e eu não usava isso ao meu favor. Então, quando bateu a vontade e a necessidade de investir nisso, de fazer um projeto maior, foi muito mais fácil. Eu já tinha minha carteira de clientes, né? Então, de clientes não, de parceiros, vamos dizer assim. Então, eu já sabia a necessidade dos caras. Muito legal que a Inexo ajudou também. Eu tive reuniões que até o Matheus participou com a Associação Brasileira de Odontologia, de empresas de odontologia, que inclusive o Fernando preside a ABEL, que a gente teve uma reunião contigo, Renner. Fizemos o aplicativo para ele, estamos fazendo, tá finalizando um aplicativo, estamos fazendo em conjunto, né? São várias ações de vínculo que vocês me ajudaram muito aí, de vínculo comercial, relacionamento. E é claro, se eu chegar lá para os caras, eu sou um freela, né? Ou fiz minha empresa aqui agora, é uma coisa. Mas eu vou chegar, estou investindo, eu sou licenciado em Nexus aqui, portfólio, os caras têm um know-how legal, estou me preparando. Na verdade, eu vou falar até sobre a minha trajetória, eu me preparei 8 meses para começar a oferecer. Entendi. Então você... Eu sabia que ia estourar, eu sabia que ia entrar, entendeu? Que eu ia fechar, eu sabia que eu ia fechar a venda. Só que eu fiz o seguinte, eu me preparei, porque assim, eu estava muito limitado no offline e online, né, em criação. Aí eu não tinha tanta... Vocês têm os cursos, o EAD, tem vídeo, tinha web, tem landing page, tem referência comercial, tem alavancagem. Então eu falei, poxa, deixa eu me preparar melhor aqui para oferecer melhor e, querendo ou não, estudar o portfólio do Nexus para também apresentar com cada vez mais qualificação, cada vez mais potencial. Então, quando eu cheguei para os meus clientes, falei, tá aqui, esse é o portfólio, esse é o conteúdo, é com esse pessoal que você vai trabalhar, eu tenho todo o suporte aqui dessa licença, e eu já estou na área, vocês me conhecem, tudo mais, isso aqui, vamos para cima. Foi mais fácil, porque assim, eu já estou unindo, né, todo o know-how. É diferente de você apresentar um portfólio de freela, fiz cartão de visita ali pro fulano, fiz não sei o quê, não. Você tá ali, apesar de você já saber fazer, eu até tinha na época, um portfólio, né, desse primeiro contato que eu fiz, que está comigo até hoje, olha que legal. Está até hoje comigo, de maquininha de cartão, é uma empresa de maquininha de cartão. Eles estão até hoje comigo, eu fiz a marca dos caras, estou fazendo agora aplicativo com marca para os caras, né, fiz todo o branding, trabalho de branding, name show e tal. De bola, cara. E estou até hoje... E fui só agregando. Porque eu entendi o que você falou, você foi trazendo mais serviços, né? Você pôde ir compondo ali na carteira, e aí cliente que às vezes até era um cliente pequeno, virou um clientão. Aumentou, esse cliente ele tinha um ticket bem pequeno, até porque eu estava atendendo, conciliando com o meu trabalho e tudo mais. Então eu comecei a oferecer mais coisa. Eu cheguei com vídeo, cheguei com a parte web, landing page. Então comecei a ofertar mais coisas. Isso foi girando um potencial maior de recurso. Então, fora que, na verdade, esse cliente, no começo, ele me dava muito trabalho, porque eu não sabia precificar, né? Eu precifiquei errado e tal. Então, o Quem cliente nunca, vai lá né? e começa, de lei, se não tem experiência, depois que eu fui
entendendo, Cara, estudando. eu não sei se eu já contei em algum momento, né? Mas um dos primeiros clientes que eu peguei foi primeiros assim, vamos pensar, depois de alguns meses eu fechei um e-commerce e na época eu cobrei R$6.000. Uau, nossa, tô feito, né? Isso lá em 2013, né? Era um dinheirão. Aí, cara, nossa, meu Deus do céu, acho que, não sei, eu não lembro, acho que era o contrato que não tinha umas cláusulas muito claras, alguma coisa assim. Eu sei que eu tive que atender esse cara por uns 4 anos, porque o cara, tipo, não encerrava o negócio, e a gente queria dar checkmate nele, e falou assim, não, mas tá falando que vocês têm que me atender enquanto eu precisar, que não sei das quantas. Cara, foi assim, é aquele negócio que eu falei, a gente passou por isso e o licenciado não precisou passar. Mas quando você comete essas gafes quando você tá sozinho, cara, e aí às vezes te coloca numa situação ruim. Não, é terrível. Nossa, aí você não erra mais, né? Não, pelo amor de Deus. Não, como ele já era um cliente de antes, né? Depois que comecei a entender, precificar melhor, comecei a analisar com vocês o mercado, eu cheguei para eles e falei assim, não, eu vou te oferecer mais isso, mas meu preço agora é assim. Aí eu ajustei o contrato para a realidade que realmente ele merecia. Porque o cara, pra você ter uma ideia, chegava um dia, ele chegava assim, eu preciso fazer um post emergencial agora, faz aí. Você era um funcionário dele, cara. Eu era quase um CLT do cara. E eu, tipo, trabalhando no CLT, às vezes eu tinha que parar. Falei, caramba, eu tenho que resolver isso, meu. Eu tenho que resolver isso. Você ficava com aquela pilha na cabeça. Agora não. SLA, 48 horas. Ele sabe meus métodos, ele sabe como eu entrego. Eu faço um calendário já. Eu preparo o calendário, eu entrego até todo dia 15 do mês. Ele aprova esse calendário de pauta depois que começa a criar arte. E fora desse calendário, se quiser urgência, tem preço de urgência. Então você vai criando, você vai pegando essa malícia, você vai acostumando. Então... e aquele negócio que a gente sempre fala, né? Se você deixar o cliente ficar mal acostumado de começo, cara, ele já vai, vamos falar bem português, claro, ele vai montar em você. Vai, e monta mesmo. O cliente, o legal do cliente é que você tem que criar o cliente como se fosse um relacionamento. Sim. É um namoro. Você tem que construir de uma forma que ele não vá te desgastar, não seja, tipo, tóxico. Então você vai, tipo, nesse namoro, vai levando... Ele tem que entender o seu jeito de lidar com as coisas e você vai entender o dele. Tem que ser uma cumplicidade. Se você vê que não tá rolando, que não tá sendo legal aquilo... Melhor encerrar o relacionamento. Tem que sentar e conversar. Porque, realmente, se ele tá esperando que você seja totalmente submisso ali, você vai entregar tudo, vai ficar à disposição, não. Você tem que sentar e chegar. Um ponto que eu gosto de falar, ô Maurício, que assim, você tem jeitos o Matheus tinha uma frase que ele falava antigamente, que é assim, não é o que você fala, é como você fala, né? Então, nessa situação, você não vai chegar pro cliente e falar assim, ei, você tá achando que eu sou palhaço, que eu vou fazer o que você quiser? Não, você vai falar assim, olha, meu querido, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma reunião de alinhamento de expectativa. Essa reunião de alinhamento de expectativa é onde você vai explicar para ele, mais uma vez, como que funciona o seu trabalho, que você tem prazos, que você trabalha numa fila de atendimento. Quando você abre uma exceção para ele, você está deixando de fazer coisas dele mesmo, ou até de outros clientes para fazer isso. Que abrir uma exceção, tudo bem, acontece, a gente entende, etc. Mas que quando a exceção ela continua se repetindo, já não é mais exceção. Então, você saber desenvolver essa conversa junto com o cliente é muito importante, né? Tanto para a saúde do seu negócio, quanto até para o atendimento e resultado do cliente. Porque o cliente que ele é muito, entre aspas, chato desse jeito com você nem tem tesão de fazer as coisas para ele. Vamos falar bem o português, claro, né? Começa a desanimar, você começa a broxar do projeto. Você fala assim, putz, esse projeto está mais me sugando do que me trazendo recursos, do que agregando para mim. Já diferente de alguns contratos que você tem, que sabe, que tem aquela parceria que o cliente quer crescer e você também quer que o cliente cresça, então você tem aquela troca, né? Aí flui legal. Então você vai adaptando todo aquele formato de atuação e o cliente participa, ele é parceiro, né? Então isso faz toda a diferença ali na hora de fechar. Então, graças a Deus, eu tive que rejeitar alguns contratos que não estavam aderindo ao meu modus operandi ali para poder priorizar contratos que estavam totalmente de acordo com o que eu acredito, né? Com o que eu gosto de trabalhar, com a forma de atuar. Então também tem isso. Não adianta você ficar totalmente... Às vezes você perde tempo que você poderia estar vendendo para um cara bom, isso é verdade, atendendo um cara ruim. Com certeza. Então você gasta o seu tempo à toa, né? Então você fala, putz, tô ganhando não tão bem, às vezes você precificou ali
mais ou razoavelmente bem, mas tô ganhando não tão bem, tô atendendo o cara sabe... Cara, se vocês verem lá na história lá que a gente conta, no treinamento, etc., eu tenho muito uma situação dessa, Maurício, que é aquela história que eu conto do hotel. Era um contratão, tipo assim, ele era 30% do faturamento da agência na época, então era um puta contrato. Só que eu não tinha vida. Eu ia dormir, eu ficava sonhando que eu tava discutindo com a cliente, sabe? Eu tinha que ficar entrando num embate, não de opiniões, mas de princípios, talvez, né? E eu tinha que ficar convencendo. E, cara, a partir do momento que eu decidi, falar assim, não, cara, eu não quero mais isso, não faz sentido, a gente alinhou, ela saiu, eu achei que eu ia perder os 30%, mas não, eu consegui focar internamente na agência, melhorar o preço dos clientes que eu já tinha na carteira, captar novos clientes, e quando eu fechei o mês seguinte, ao invés de perder faturamento, eu tinha já subido 15% no mês seguinte. Mas por quê? Porque eu pude parar, olhar para dentro da empresa, fazer as coisas que eu estava tendo que gastar energia para fazer para o cliente, eu pude fazer para mim. Então, cara, isso que você está falando é imprescindível, ainda mais para quem quer crescer. Porque é aquele negócio que a gente sempre fala, cara, você gerar lá 3 mil, 5 mil reais de faturamento, você viu aí isso, não é uma coisa difícil, não é um bicho de 7 cabeças. Mas, por exemplo, na faixa que você puder falar, né, a faixa de faturamento que você está agora, pro pessoal... Não, hoje eu tô faturando em média 13K, 12. Eu tenho um fluxo já padrão, né? Desse valor por mês. Isso fora o meu CLT. Porque assim, eu tive que conciliar... Uma recorrência, você quer dizer, né? Tipo assim, não tem novas vendas de produtos, essas coisas. Eu parei. Porque assim, eu cheguei no meu... Mas eu falei isso porque eu te perguntei isso porque justamente é o que eu ia trazer aqui. Quando você chega nesse nível aí de 15 mil reais de faturamento, trabalhando sozinho, cara, é um momento que você aí vai ter que definir se você vai... Até por isso que esses 15 mil, ele é o que a gente anuncia. Como que você vai fazer? Se você vai dedicar 100% do seu tempo para fazer isso, se você vai começar a agregar um time para te ajudar e aí você não ter tanta margem, mas continuar crescendo, né? É um ponto ali que é decisivo. Dá para faturar mais? Dá para faturar até uns 20, às vezes até 30 mais? Cara, dá. Você vai pegando cliente de ticket melhor também, só que aí você entra num outro risco. E se você tiver... Às vezes o pessoal fala assim, não, eu consigo faturar muito mais eu tendo vários clientes de um ticket maior. Só que quando você tem um cliente de um ticket maior, o percentual sobre o seu faturamento do cliente acaba se tornando muito relevante e você fica meio que refém de você não poder ter cancelamento. Então, por isso que eu falo sempre da importância ali de você ter um mix de clientes diferentes, né? Um pouco com faturamento maior, outros com faturamento menor, para você poder montar uma carteira ali diversa, para você também não ficar refém do negócio, né? Ficar refém do cliente, né? Sem dúvida. Eu tenho, assim, esse é o meu valor base, mas às vezes eu recebo até mais. Vamos supor, eu preciso de um vídeo de animação, cara. Vou fazer uma campanha, por exemplo, em novembro agora eu vou ter Black Friday para fazer com animação, com um monte de coisa, né? É um mês que já me gira mais ainda para mim. O que eu tive que fazer para conciliar também? No começo, tava fácil, né? Que eu tava só com 1, 2 clientes e tal, e me preparando, aqueles 8 meses ali de guinada, né? Depois eu falei, agora eu vou vender. Aí eu pensei, ao invés de eu colocar crédito nas redes e vender pra gente que eu não conheço, eu vou vender pra quem eu conheço. Só uma pausa aí. Isso é um ponto muito importante. Por quê? É bom fazer anúncio? Mas se você tem uma demanda para você atender, cara, não faz sentido você investir. Você tem que primeiro esgotar esse recurso que você tem. É quase como se você estivesse minerando ali, né? Você não vai mudar de lugar que você está fazendo a mineração enquanto você não esgotar o recurso do lugar que você está. Fora que o cliente, cara, ele compra primeiro você. Exato. Ele não compra o produto, ele vai comprar primeiro você, ele conhece você, a credibilidade que você passa para ele, a forma como você vende, né, a forma como você está apresentando, como você mostra que gosta do produto. Então ele compra primeiro você. Então é muito mais fácil você vender
para alguém da sua carteira, para alguém que você já tem algum certo relacionamento, que você sabe que está investindo ali no mercado, em alguma coisa, está abrindo uma clínica odontológica, aquele amigo dentista, ou aquele contador ali, seu amigo que está começando a investir, está ampliando, quer entrar em redes sociais, não tem ainda. É esse público já vai te dar uma carteira que é um diferencial. Né? Depois o extra, aí é a expansão. Mas é o cara que tem que ser o seu primeiro público, primeira abordagem. E é o público que vai te dar mais moral na abordagem. Às vezes você vai abordar um cara que você acabou de trazer de lead ali, de um Face Ads, né? Você acabou de trazer de lead o cara às vezes vai te esculachar, te fazer um monte de pergunta técnica e vai querer te espremer o máximo ali e tal. E você vai sair frustrado de uma reunião de venda, porque às vezes você nem está tão preparado. Então, às vezes, esse aporte inicial, essa abordagem inicial com a sua base, vai te preparar para abordagens futuras, né? Abordagens mais técnicas, para essa parte aí mais de venda comercial. Eu acho que, tipo, uma coisa de cada vez. Você tem que saber o tempo das coisas, é o timing, né? Eu vou por essa linha. Você cria mais confiança também. Às vezes, por exemplo, você tá falando disso, né? Mas você fechou um cliente, sei lá, no ramo de odonto. E aí, a hora que você for abordar um outro, odontologista, você vai ter mais facilidade porque você já tem uma experiência tanto de falar quanto de atender uma pessoa. Você sabe muito mais como essa pessoa lida, como ela se comunica, quais são as principais dores dela, como que porque acaba sendo... esses grupos, eles acabam tendo comportamentos muito parecidos. E aí entra naquela parte que você falou sobre atendimento, né? Que a gente precisa entender como o cliente lida, como você organiza as atividades com ele, o que ofende ele, o que não ofende, como eu devo falar, né? Isso acontece também. Você pega diferentes tipos de pessoas. Tem pessoas que não se ofendem por você falar de uma maneira, tem outras que se ofendem. Então você tem que ser maleável e, naturalmente, você é formado nisso, né? A publicidade, o marketing é muito voltado a comportamento humano. E quando a gente faz o atendimento, também tem o fator comportamento humano que o licenciado vai desenvolver. E isso é normal. Ele vai cometer erros. Eu cometo erros depois, tenho 6 anos de Nexo aqui. Demais. Eu cometo erros com Todo atendimento mundo. de cliente, com processo de venda. E isso é normal, mas com o tempo você vai cometendo menos erros. Você vai entendendo, ó, falei isso daqui, ó, acho que não teve uma reação muito legal. Mandei uma mensagem, não foi tão bom. Deveria talvez ter mandado um áudio ou ter pedido uma reunião com esse cliente, porque parece que não ficou legal. Então, é normal essa adaptação, durante a interação com o cliente. E quando você faz isso de maneira até presencial, né, que você está comentando sobre essa questão da associação, você tem mais uma tratativa presencial, é mais fácil você conseguir entender e aprender isso, e aí você vai dar um próximo passo, de ter mais um contato online, né, com esse cliente. Uhum. Um case legal que eu tenho de associação é justamente essa Abel, né? Que eu fiz amizade num curso do Sebrae, o Empretec, sabe? Sim. Fiz amizade, conheci o Fernando no curso do Sebrae, no Empretec. Ficamos amigos, legal, tal. Aí ele falou, poxa, eu sou dentista e contador, né? E eu tô com uma entidade de classe, uma associação, e eu tava numa central empresarial, tudo, aí ele viu super sentido, associou. Aí eu falei, poxa, como que seu público precisa? Depois que eu comecei a abordar mesmo, quando eu falei, vou fechar ali o meu teto de clientes, né? Eu já estava com operação, tá? Só para que eu não falei, mas eu tenho uma pessoa que me ajuda, né? Senão eu também não dou conta sozinho de todo esse movimento, né? Eu tô com 14 clientes, 12 fixos, né? E 2 que pingam, assim, né? Mas todo mês quase vem. E mais o CLT, né? Então, se eu não tiver braço, né, para atender, né, eu não consegui. Hoje eu saturei até meu braço. Então, eu tenho meus profissionais ali, eu tenho uma pessoa que faz vídeo e layout, eu tenho um outro profissional também, backup, que faz layout também, que ele atua ali girando no mês. Eu tenho um especialista também em animação, que é muito bom, que atua comigo. Se eu não dou conta de entregar algo, eu passo para ele. Então, eu montei meio que uma operação para que eu conseguisse atender o fluxo. E
até então tá girando e tá girando bem. Até sistema a gente está fazendo, né, com terceirização. Até sistema a gente está fazendo aqui com Poxa, então, né? eu precisava do aplicativo, passei para vocês, a gente fez junto ali, tô fazendo a marca, fechei a marca dele agora. Então eu acho que todo mundo ganha. Quando você cria um ecossistema de parcerias, de benefício, onde tem mais energia envolvida, mais pessoas participando, isso aí eu acho que faz girar ainda mais. O fluxo fica mais legal, pessoas interagem, você responsabiliza mais gente pelo sucesso daquele negócio, daquele projeto. Então eu acho que ajuda também, viu? Aí eu comecei a criar, hoje eu tenho 6 pessoas que atuam comigo, participam das demandas. Não necessariamente todo mês eu preciso dar 6, mas tem mês que eu preciso... Você demanda, você tem os contatos, vamos pensar assim, você demanda conforme a necessidade, né? Exato, eu sou ali o interlocutor, faço todo o atendimento do cliente, relacionamento, eu sei a necessidade do cara, eu faço o business plan de marketing, a gente senta junto, eu entendo o negócio do cara, eu sou de criação também, eu sei mais ou menos materializar a ideia que o cara quer. Mas assim, legal, agora vamos montar uma operação, tem que fazer feed, tem que fazer story, tem que fazer e-mail marketing, tem que fazer não sei o que, tem que fazer não sei o que lá. Aí eu já passo para alguém que vai executar. Eu meio que passo, de repente eu passo o PSD para a pessoa e o cara só vai materializar em outras formas. Então a gente cria meio que um ecossistema ali de coparticipação, né? Eu criei esse sistema, hoje eu até saturei esse sistema, eu preciso agora entender, né? Eu comentei contigo que eu tenho MEI ainda. Então, de repente, por exemplo, pra você ter uma ideia, a minha MEI já atingiu o teto de recursos. Alguns não pedem nota, então perfeito. Mas mês, parece que o ano que vem já vai para 144, né? Vai aumentar, né? Que perfeito. É o que eu falei, né? Quanto menos a gente puder pagar de imposto, melhor, né? Perfeito, um dos motivos também de eu ter parado nesse teto é por causa disso, porque assim, ou eu aumento o perfil da empresa, ou eu chamo o contador e falo assim, eu quero virar uma ali, eu vou partir para uma outra característica empresarial, aí essas pessoas vão ser ou PJs minha, ou contratados, não sei. Então eu cheguei também nesse dilema também da tributação. É o próximo, e é o caminho natural, viu, Maurício? Né? É o próximo passo aí que você vai estar dando e com certeza a gente vai estar aqui para te ajudar aí. Cara, assim, eu queria agradecer aí, te parabenizar em primeiro lugar, né? Porque a gente sabe que não é fácil, né? Eu passei por isso. Muitos licenciados aí que estão assistindo, acho que também já começaram a passar, estão passando. E abrir aqui para os licenciados, se eles quiserem fazer alguma pergunta. Uma coisa que eu queria te pedir, enquanto o pessoal vai digitando ali as perguntas, se você tiver dar alguma dica para alguém que está com dúvida de entrar na licença, o que você daria de dica para essa pessoa? Olha, minha dica, primeiro, se prepare. A licença, ela é muito boa, mas também precisa que a pessoa tenha aquela vontade e se prepare. Então, estude, busque informação, use bastante o suporte é bem rápido, eu gosto muito de suporte. Use bastante suporte, pergunta, tal, eles vão buscar informação, te trazer, né? Então você tem que usar muito, né? E se preparar. Depois se preparou, você tem que, eu acho que partir para essa questão de buscar clientes da sua rede. Você começou a construir, começou a se capitalizar, aí sim você amplia, você expande, você vê pessoas para atuar junto contigo. Se você não estiver trabalhando num outro emprego, alguma coisa, dá para focar mais, dá para ampliar mais ainda. Se eu não tiver, vou te falar, viu, Renner, se eu não tivesse hoje na central empresarial, eu tinha dobrado, porque eu já migraria também para faria Google AdWords, faria Ads para minha região, já estaria investindo em estratégia de busca demais, fora as vendas normais. E eu vou te falar, tem um fator que a gente tem falado sempre aqui, que é a fome, né? A partir do momento que você sair do CLT, cara, você vai ter um negócio, porque eu acho que você ainda tem um pontinho na sua cabeça que é assim, se tudo der errado... se tudo der errado, né? Se tudo der errado, eu tenho uma segurança aqui. A gente não tem uma estratégia meio que de diversificar? Legal, Sim. Vou diversificar até o cliente. Aquele cliente, putz, eu não posso ficar na mão daquele cliente lá. Eu tenho, na minha base, tem os clientes mais corporate ali, né? Que os caras têm que atender mais. E tem o pessoal pequenininho, que às vezes quer a mesma atenção do corporate. Sim. Porém, diversificar. Então, às vezes eu penso, sabe? Eu tô pensando nisso, às vezes eu penso. O fato de eu estar CLT também é uma diversificação. Sim, com certeza. Né? O que eu ia falar é que, assim, no dia que você sair do CLT, eu acredito que você vai sair em breve, não vai demorar muito, você vai ter o negócio da fome. Que é assim, cara, se eu não fechar cliente, se eu não prospectar, não vai ter ninguém me suportando de um lado aqui, entendeu? É eu por eu mesmo, e aí, eventualmente, cara, que é o que eu já percebi em você,
Você não vai pensar, sou eu por mim mesmo. Você vai pensar assim, cara, e essa galera que depende de mim? Aí tua fome aumenta mais ainda. Tua fome de vencer, de lutar, de conseguir ter resultado. Se quiser falar mais alguma coisa também, fica à vontade, tá, Maurício? Não, perfeito, tranquilo, acho que é isso. Eu agradeço ao tempo aí, ao bate-papo bem gostoso aí, legal, essa troca de informações, experiências, e tô aí na batalha, como todos nós, né? Tô aí para agregar também, né? O que à disposição aí para fortalecer todas as ações em Nexus, tá bom? Maravilha. Obrigado, Maurício. Obrigadão. Um abração, até mais. Falou, tudo de bom. Abraço, Tudo de até bom. mais.